se eu te dissesse que dentro da sua própria cozinha existe um veneno que você provavelmente consome todo dia, achando que é completamente inofensivo? Algo que gota a gota, dia após dia, vai apagando em silêncio dois dos órgãos mais trabalhadores do seu corpo. Sou a doutora Mariana Coelho, nefrologista, e há anos eu vejo no meu consultório as consequências devastadoras desse veneno nos rins dos meus pacientes, especialmente em adultos que chegam até mim quando o dano, infelizmente, já está muito avançado. Hoje eu vou romper o silêncio, mas não vou te falar com termos médicos complicados que ninguém entende. Vou te falar claro, como se você estivesse aqui, sentado na minha frente. Vou revelar qual é o pior veneno que está intoxicando os seus rins sem que você perceba. E o mais alarmante é que é muito provável que você já tenha consumido ele hoje de manhã. Fica comigo para descobrir, para entender o seu poder destrutivo e, mais importante, para aprender a se proteger antes que seja tarde demais. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo como este. Bem-vindo! Obrigada por dedicar alguns minutos ao que temos de mais valioso, a nossa saúde. Como médica especialista em rins, a minha missão não é apenas curar, é evitar que as pessoas adoeçam. E acredite, uma das coisas mais difíceis do meu trabalho é ver pessoas maravilhosas, cheias de vida, sofrendo por um dano renal que poderia ter sido evitado. O problema dos rins é que eles são verdadeiros campeões do silêncio. São os heróis anônimos do corpo. Imagine que você tem o sistema de purificação de água mais avançado do mundo, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. Esses são os seus rins. Eles filtram todo o seu sangue, eliminam toxinas, resíduos e líquidos que o corpo não precisa. Mas não é só isso. Eles também regulam a sua pressão arterial, ajudam a produzir glóbulos vermelhos para que você não fique anêmica e mantenha os seus ossos fortes. Os rins são a base para que todo o resto funcione. Mas o que acontece quando esse sistema começa a falhar? Não toca nenhum alarme. Não aparece uma dor aguda para te avisar. A doença renal crônica é uma ladra. Ela se instala aos poucos durante anos, e quando os sintomas claros aparecem, inchaço nos tornozelos, um cansaço que não passa com nada, câimbras, falta de apetite, o dano pode ser gravíssimo, às vezes irreversível. Já vi tantos adultos chegarem ao meu consultório assustados, confusos, enfrentando a perspectiva de hemodiálise ou transplante. E a pergunta que sempre fica no ar é: doutora, como eu não percebi? A resposta é dolorosa, porque ninguém os avisou com clareza suficiente sobre os venenos cotidianos que estavam sabotando a saúde deles. Por isso estou aqui, porque informação é poder, e hoje eu quero te dar esse poder. Vamos desmascarar vários desses inimigos ocultos. Eu os organizei numa lista, do mais comum até aquele que eu considero o pior de todos. Então me acompanha. O que você vai aprender hoje pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Antes de começar a lista, é essencial que você entenda por que, com o passar dos anos, a gente se torna mais vulnerável a esses venenos. A idade simplesmente muda as regras do jogo. Assim como a gente perde a visão ou aparece cabelo branco, os rins também envelhecem. A capacidade de filtragem deles, o que chamamos de taxa de filtração glomerular, vai diminuindo pouquinho a cada década. Pense nisso como o motor de um carro com muitos quilômetros rodados. Continua funcionando, claro, mas já não tem a mesma potência de quando era novo. Agora imagine que nesse motor veterano, em vez de colocar um bom óleo lubrificante, você coloca gasolina de péssima qualidade e ainda o força a subir ladeiras todos os dias. O que você acha que vai acontecer? Exatamente. Ele vai quebrar muito antes do tempo. Pois é exatamente isso que muita gente faz com os seus rins sem perceber. Durante 50, 60, 70 anos, os expomos a coisas que na juventude não pareciam fazer mal, mas que vão deixando uma pequena cicatriz. E essas cicatrizes se acumulam. É esse efeito acumulativo que pode terminar em falência renal. Além disso, com a idade fica mais fácil que apareçam a hipertensão e o diabetes tipo 2. E aqui eu quero ser muito direta. Essas duas doenças são as principais causas de doença renal crônica no mundo inteiro. São como dois martelos batendo sem parar na delicada estrutura dos seus rins.
Por isso, qualquer coisa que ajude a provocar ou piorar o diabetes e a hipertensão é um ataque direto à sua saúde renal. Hoje vamos colocar nome e sobrenome nesses atacantes. Para facilitar, preparei uma lista com 4 desses venenos. Começaremos com um que não se come nem se bebe, mas que é igualmente prejudicial. E daí avançaremos até chegar ao número 1, o mais perigoso, o mais viciante e o mais espalhado de todos. O verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Vamos começar. Veneno número 4, o sedentarismo. A água parada que sufoca os seus rins. O primeiro veneno da nossa lista, o número 4, talvez te surpreenda, porque não é algo que você come ou bebe, é algo que você não faz. Estou falando do sedentarismo, da falta de movimento, de passar horas e horas sentada, seja vendo televisão ou na frente de uma tela. Você pode estar se perguntando, mas, doutora, o que ficar sentada tem a ver com os meus rins? A resposta é: tudo. Os seus rins dependem de um fluxo de sangue potente e saudável para fazer o trabalho deles. Imagine um rio caudaloso. A água flui com força, arrasta tudo, se mantém limpa. Agora pense em uma poça de água parada. A lama se acumula, tudo apodrece, a água fica tóxica. O seu sistema circulatório é esse rio. Quando você se move, quando caminha, o coração bombeia com mais disposição e o sangue circula com vigor por todo o corpo, chegando com força aos milhões de filtros dos seus rins. Esse fluxo sanguíneo é o combustível que permite a eles limpar o seu corpo de forma eficiente. Mas quando você passa horas sentada, tudo desacelera. O fluxo de sangue fica preguiçoso, como a água da poça. E isso abre a porta perfeita para os piores inimigos dos rins, a obesidade, a hipertensão e o diabetes tipo 2. Quando você não se movimenta, o corpo não aproveita bem o açúcar do sangue, o que leva à resistência à insulina e, eventualmente, ao diabetes. A inatividade também faz você ganhar peso, o que obriga o coração a trabalhar mais e aumenta a pressão arterial. Cada quilo a mais é uma carga extra para os seus rins. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Você não precisa se tornar uma atleta olímpica amanhã. A solução é muito mais simples e está ao alcance de todos. O primeiro passo é quebrar os longos períodos sentada. Se você passa muito tempo sem se levantar, a solução começa com isso: se levantar. Coloque um alarme no celular a cada hora para te lembrar. Levanta, caminha pela casa, vai buscar um copo d'água, estica os braços. Esse gesto simples já reativa a circulação. O próximo passo é incorporar uma caminhada diária. Não precisa ser uma maratona. Começa com 10 minutos ao redor do quarteirão. Na semana seguinte, 15. A chave é a constância, não a intensidade. Caminhar é um dos melhores exercícios que existem. Faz bem para o coração, controla o açúcar no sangue, fortalece os ossos e, claro, manda um fluxo de sangue saudável para os seus rins. Se você tem problemas de mobilidade, existem exercícios ótimos que pode fazer sentada numa cadeira, mover os braços, levantar as pernas, girar os tornozelos. Tudo conta. O lema é: qualquer movimento é melhor do que nenhum movimento. Lembra da analogia do rio. Cada passo que você dá é uma onda de água limpa para os seus rins. Veneno número 3. O engano dos remédios para dor que parecem inofensivos. Chegamos ao veneno número 3. Este se esconde à vista de todos, no armário de remédios de quase toda a casa. É aquele comprimido que você toma sem pensar para uma dor de cabeça, de coluna ou para artrite. Estou falando dos anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos ANES. Nomes como ibuprofeno, naproxeno e diclofenaco são conhecidos por todo o mundo. Milhões de pessoas os usam acreditando que, por serem vendidos sem receita, são inofensivos. E aí está o grande engano. Apesar de serem muito eficazes para a dor, o uso crônico, frequente ou em doses altas pode ser devastador para os rins, especialmente em adultos. Deixa eu te explicar como isso funciona de forma simples. Para que os seus rins recebam um bom fluxo de sangue, existem substâncias chamadas prostaglandinas que mantêm as pequenas artérias renais bem abertas. O problema é que os ANES funcionam bloqueando exatamente essas prostaglandinas para aliviar a dor no corpo, mas eles não fazem distinção. Eles também bloqueiam as que protegem os seus rins.
O resultado é que as artérias do rim se contraem e se fecham, e o fluxo de sangue e oxigênio que chega até eles cai drasticamente. É como se alguém pisasse na mangueira com que você rega uma planta. A água não chega, e a planta começa a secar. O mesmo acontece com os rins. Mas o verdadeiro perigo é o dano silencioso. Tomar esses comprimidos todos os dias para uma dor crônica como artrite é como pisar e soltar a mangueira diariamente. Com o tempo, os filtros se danificam, formam cicatrizes e param de funcionar. É um processo lento que não dá sintomas até que já é muito tarde. Então, o que fazemos? Ficamos aguentando a dor? Claro que não. A qualidade de vida vem em primeiro lugar. A solução é usar a cabeça e, acima de tudo, conversar com um profissional de saúde. Primeiro e mais importante, nunca se automedique com a INS de forma crônica. Se uma dor dura mais do que alguns dias, a solução não é continuar tomando comprimidos. É ir ao médico para descobrir o que está acontecendo. Não adianta silenciar o alarme sem verificar onde está o incêndio. Segundo, seja honesta com a sua médica e conte tudo o que está tomando, incluindo vitaminas, chás e remédios vendidos sem receita. Muitos medicamentos para gripe ou para dormir contêm a INS escondidos na fórmula. Terceiro, existem alternativas. Para dores ocasionais, o paracetamol costuma ser mais seguro para os rins, sempre nas doses corretas. E explore opções sem remédio, fisioterapia, compressas de calor, de frio, alongamentos. Esses recursos podem fazer maravilhas e reduzir a sua dependência de analgésicos. A regra de ouro é esta: os INS são medicamentos poderosos. Usá-los pontualmente está bem. Depender deles diariamente sem acompanhamento médico é jogar roleta russa com os seus rins. Veneno número 2. O sal, o inimigo invisível dentro da sua comida. Avançamos para o veneno número 2, e este talvez seja o mais subestimado de todos. Está em todas as cozinhas do mundo. Estou falando do sal, ou para ser exata, do sódio. Muitas pessoas me dizem, mas doutora, eu mal uso saleiro. Esse é o grande mal-entendido. O problema não é o sal que você adiciona. É a quantidade brutal de sódio escondida nos alimentos industrializados. Calcula-se que mais de 75% do sódio que a gente consome vem de lá, não do saleiro. Está no pão de forma, nos embutidos, nos queijos, nas sopas em lata, nos molhos prontos, nas refeições congeladas, em praticamente tudo que vem numa embalagem. A indústria usa o sódio para que os produtos durem mais e tenham mais sabor. É um agressor invisível. E por que ele é tão prejudicial? O seu corpo precisa de um pouquinho de sódio para funcionar, mas quando a gente o inunda de sódio, o equilíbrio se rompe. Para diluir todo esse sódio extra, o corpo retém líquido, você fica com mais sede, e o organismo ordena aos rins que não liberem nenhuma gota de água. O resultado: o volume de sangue nas suas artérias aumenta e a pressão dentro delas dispara. Isso, nem mais nem menos, é a hipertensão arterial. E a hipertensão é a segunda causa de falência renal. Os filtros dos rins são uma rede de vasinhos extremamente delicados. Imagine que você tenta lavar um tecido de seda com uma mangueira de bombeiro a toda pressão. Você destruiria esse tecido. Pois é exatamente isso que a hipertensão faz com os seus rins dia após dia: danifica, cicatriza e destrói, num ciclo vicioso sem fim. Se este conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar levando informação de qualidade para mais pessoas. A solução? Vire uma detetive de rótulos. Proteger-se desse veneno exige uma mudança de mentalidade. Não se trata de comer sem sabor, se trata de comer com inteligência. A ferramenta mais poderosa que você tem é aprender a ler os rótulos dos produtos. Vira a embalagem e procura a palavra sódio. Você vai se surpreender com a quantidade de sódio em alimentos que nem parecem salgados, como alguns cereais matinais ou biscoitos. A recomendação é não ultrapassar 2.000 a 2.300 mg de sódio por dia. Se você já tem pressão alta, o objetivo deveria ser 1.500 mg. A segunda estratégia é cozinhar mais em casa. Ali você tem controle total sobre o que vai no prato. Terceiro, redescubra os sabores.
A natureza nos deu um arsenal de ervas e temperos que transformam qualquer receita. Alho, cebola, pimenta, orégano, alecrim, açafrão, cominho, colorau, salsa, cebolinha. O limão e o vinagre também são ótimos para dar aquele toque de sabor sem uma pitada de sódio. E um último truque: se você compra legumes ou vegetais em lata, lave bem em água corrente antes de usar. Com esse gesto simples, você elimina boa parte do sódio adicionado. Em poucas semanas, o seu paladar vai se reprogramar e você vai começar a notar os sabores reais dos alimentos. É uma verdadeira libertação. O pior veneno de todos: o açúcar e a farinha refinada, a dupla doce e mortal. E chegamos ao final. Falamos do sedentarismo, dos anti-inflamatórios e do sal, todos inimigos temíveis. Mas agora te apresento aquele que eu considero o veneno número 1, o campeão indiscutível da destruição silenciosa, o mais viciante, o mais presente na nossa alimentação e o que provoca o dano mais devastador. Esse veneno não é nenhum produto químico esquisito. É algo que a gente associa com festa, com recompensa, com carinho. Estou falando do açúcar e do seu cúmplice inseparável, a farinha refinada. Sim, você ouviu certo. Aquele pó branco e doce, as sobremesas, os refrigerantes, e também o pão branco, a massa e os biscoitos. Na minha experiência clínica, essa dupla é a principal responsável por o diabetes ser a causa número 1 de insuficiência renal no mundo. É o caminho que, infelizmente, vejo se repetir uma e outra vez no meu consultório, até os pacientes chegarem à hemodiálise. Por que eu sou tão categórica nessa afirmação? Porque o açúcar e as farinhas refinadas que o seu corpo converte em açúcar quase que instantaneamente não lançam um ataque único. Eles lançam um ataque massivo e coordenado em várias frentes ao mesmo tempo. Frente de ataque número 1, a via direta para o diabetes. A causa número 1 de falência renal é o diabetes, e o consumo excessivo de açúcares e farinhas é o principal culpado pelo diabetes tipo 2. Quando você os come, eles provocam um tsunami de glicose no sangue. O pâncreas entra em colapso, liberando insulina para tentar controlar tudo. Se isso acontece todos os dias, as células ficam surdas à insulina e o açúcar fica represado no sangue. É assim que nasce o diabetes tipo 2. Uma vez que o açúcar fica alto de forma crônica, o dano aos rins é brutal. O açúcar literalmente carameliza os filtros renais, os deixa rígidos e os destrói. Isso se chama nefropatia diabética, a via mais rápida para a diálise. Frente de ataque número 2, a hipertensão. A gente sempre pensou que a culpa era só do sal, mas hoje a ciência sabe que o açúcar é igual ou pior para a pressão arterial. Uma dieta rica em açúcar eleva a pressão. Então, mesmo que você controle o sal, o açúcar vai continuar agredindo seus rins pelas costas. Frente de ataque número 3, a inflamação silenciosa. O açúcar é fogo para o seu corpo. Ele provoca uma inflamação crônica de baixo grau que danifica o interior de todas as suas artérias, incluindo as dos rins. Essa inflamação permanente é como uma brasa que nunca se apaga, consumindo aos poucos os tecidos mais delicados do organismo. Frente de ataque número 4, a obesidade e o fígado gorduroso. O excesso de açúcar que você não queima se converte em gordura. Essa gordura se acumula, provoca obesidade, outro grande fator de risco para os rins, e se deposita no fígado, causando esteatose hepática, condição que altera todo o metabolismo e prejudica diretamente a função renal. Como você pode ver, é um ataque total. Por isso eu chamo o açúcar e a farinha refinada de veneno número 1. Compartilha este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir isso. Pode ser a diferença entre a saúde e a diálise para alguém da sua família. A boa notícia é que podemos vencer esse inimigo. A chave é o conhecimento. Primeiro, entenda que o açúcar tem muitos nomes disfarçados. Xarope de milho com alto teor de frutose, dextrose, sacarose, maltose, xarope de glicose, todos são fantasias para o mesmo veneno. Quando você ler um rótulo e não reconhecer o nome de um ingrediente, desconfie. Segundo, elimine as fontes mais óbvias. As bebidas açucaradas, refrigerantes, sucos industrializados, chás gelados industriais são açúcar líquido puro. Uma única latinha pode ter mais de 10 colheres de chá de açúcar.
Substitua por água, água com gás e limão ou chás naturais sem adição de açúcar. Essa é, talvez, a mudança mais poderosa que você pode fazer agora. Terceiro, desconfie dos produtos zero gordura ou light. Com frequência, quando tiram a gordura, enchem de açúcar para compensar o sabor. Escolha sempre as versões naturais. Iogurte natural em vez de iogurte de frutas e adicione você mesma a fruta fresca por cima. Quarto, troque as farinhas brancas por integrais de verdade. Pão integral de verdade, arroz integral, aveia em flocos. A fibra presente nesses alimentos freia a absorção do açúcar no sangue, evitando aqueles picos bruscos de glicose que maltratam os seus rins. E por último, abrace a comida de verdade. Frutas, verduras, legumes, feijão, carne, peixe, ovos oleaginosos. Quando a sua alimentação se baseia em alimentos de verdade, o açúcar e as farinhas refinadas desaparecem quase que por encanto. Não existe atalho melhor do que esse. Romper as correntes do açúcar é o ato de defesa mais poderoso que você pode ter pelos seus rins. Percorremos um caminho muito importante juntas hoje. Desmascaramos 4 venenos silenciosos que ameaçam os seus rins. Número 4. O sedentarismo, que estanca a circulação e transforma o seu rio em uma poça parada. Número 3. Os anti-inflamatórios que podem estrangular os seus rins sem você perceber. Número 2. O sal oculto nos alimentos industrializados que dispara sua pressão arterial. E número 1. O açúcar e a farinha refinada que lançam um ataque total e coordenado contra o seu organismo, abrindo as portas para o diabetes e a falência renal. Talvez agora você se sinta um pouco sobrecarregada com tanta informação, mas o meu objetivo não é te assustar, é te empoderar. A verdade, ainda que doa, é a única coisa que nos permite tomar decisões melhores. A doença renal não precisa ser o seu destino. Cada um desses venenos está sob o seu controle. Você decide se levanta da cadeira. Você decide se consulta médica. Você decide se lê o rótulo antes de colocar o produto no carrinho. Você decide se escolhe água no lugar do refrigerante. Não se trata de mudar tudo do dia para a noite. Se trata de dar um pequeno passo hoje e mais um amanhã. Cada pequena mudança é uma vitória. Cada refeição feita em casa, cada caminhada no parque é mais um tijolo no muro de proteção dos seus rins. Pense na seguinte imagem: os seus rins trabalham incansavelmente por você a cada segundo do dia, sem pedir nada em troca. Eles filtram mais de 180 litros de sangue por dia. 180 litros! Sem reclamar, sem tirar folga, sem pedir aumento. A menor coisa que podemos fazer por eles é tomar decisões conscientes que os protejam. E sabe o que me emociona nessa minha missão? Não é o diploma pendurado na parede do consultório. É quando uma paciente de 68 anos chega feliz na consulta de retorno, com os exames melhorados, me contando que trocou o refrigerante pela água com limão e que começou a caminhar 20 minutos toda manhã. Isso, para mim, vale mais do que qualquer coisa, porque significa que a informação chegou, foi absorvida e mudou uma vida de verdade. Você tem o poder de mudar a sua história de saúde. Neste exato momento, com as informações que acabou de receber, você já está um passo à frente de onde estava há 30 minutos. Use isso a seu favor. E lembra, a prevenção é sempre mais barata, mais fácil e muito menos sofrida do que o tratamento. Um rim saudável hoje é liberdade, qualidade de vida e independência amanhã. Se este vídeo abriu os seus olhos ou te fez refletir, por favor, faz uma coisa muito importante por mim. Se inscreva no canal e ativa o sininho para receber todas as novidades sobre saúde renal. E compartilhe este vídeo com alguém que você ama, um familiar, uma amiga, alguém que você sabe que precisa dessas informações. A informação que salva vidas precisa circular. Agora eu quero muito te ouvir. Deixa um comentário aqui embaixo e me conta. Qual foi o veneno que mais te surpreendeu? Tem alguma coisa que você não sabia e que pensa em mudar a partir de agora? Eu leio todos os comentários, porque cada mensagem de vocês me ajuda a entender o que vocês precisam e a continuar criando conteúdo que realmente faça diferença. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Obrigada por dedicar esse tempo ao que é mais importante. Lembra,
Os seus rins trabalham sem descanso por você a cada segundo. Devolva esse favor com decisões conscientes, com amor próprio, com o compromisso de cuidar da sua saúde hoje para colher os frutos amanhã. Sou a doutora Mariana Coelho e desejo de coração a você uma vida longa, saudável e cheia de energia. Cuide dos seus rins, cuide da sua vida. Até o próximo vídeo!